eu digo não. Tô preto, outro preto, não vou fazer isso agora não, vou deixar outro momento. Mas a gente vai fazer um bom trabalho. Está muito difícil esse confinamento, esse isolamento. É muito ruim que a gente tenha contato com as pessoas para poder conversar, dialogar e tudo mais. Mas é um momento importante. Eu tive hoje uma uma informação não muito boa, que até coloquei no nosso grupo, e vou depois, quando começar de fato a nossa live, vou externar. O deputado estadual Paulo Dutra, ele concedeu positivo para o coronavírus. Ele estava há alguns dias já com dificuldades, né, com o corpo dolorido e tudo mais, mas quando foi agora, ele fez exames e deu positivo para o deputado. É mais Quem? Desculpa, Anildo, não escutei. Não, o deputado Paulo Dutra. Paulo Dutra, sim, do PSB. Deputado estadual. Paulo Dutra. Ele está com o coronavírus. Deu positivo. Ele já entrou nas redes e já pediu para o pessoal manter a tranquilidade, até para evitar a questão de... Até para evitar as questões de... Como é o nome? As pessoas começarem a colocar fake news. Então, ele já comunicou, oficializou a todo mundo que ele, de fato, está acometido desse coronavírus. Mas assim, muita gente está tendo, e a gente tem que ter o cuidado, e a nossa preocupação é que eles estão abrindo um pouco, né, estão liberando, e a gente não sabe até onde vai essa liberação. Mas vamos aguardar, vamos ver por onde é que vai, e vamos pedir a bom senso aos governantes neste momento, para que a gente possa, de fato, ver o que é o melhor para toda a população, e especialmente para a questão do Brasil. Precisamos ver tudo isso. Até porque a gente não sabe nem a real capacidade do governo do estado de acolher os, né, que se infectarem com o coronavírus aqui em Pernambuco, né? Exato. E outra preocupação que eu estou tendo, Edilson e Marcelo, é até aqui em Jabotão. Jabotão é uma coisa absurda. Eu tive, por necessidade, por 3 vezes, eu tive que, de fato, ir lá no complexo para resolver as questões da nossa campanha, e em outro momento eu estive em Jabotão, lá no Simproja, para resolver um detalhe. E o pessoal tá nas ruas, festa, parece que não existe nenhum tipo de situação de isolamento. Isso está muito bom. E com a preocupação que eu estou tendo é que, se houver, de fato, uma pandemia chegando com grande peso em Jaboatão, nós não temos leitos suficientes. E eu não estou vendo também por parte, não sei se vocês estão aguardando os dados, mas por parte do governo municipal, nenhuma iniciativa para aumentar a questão de leitos. Já vi isso em Recife e em outros locais, mas aqui em Jaboatão ainda não vi. Isso pode ser uma coisa não muito boa. É preocupante para a gente, porque no futuro, se a gente não tiver o cuidado, poderemos ter uma situação maior. E a gente percebe que eu vi uma pesquisa que Pernambuco, aí falou Pernambuco como todo, perdeu o controle. Ou seja, quando ele diz perder o controle, as coisas vão tomar um rumo. Se a gente tivesse feito de fato dever de casa, essa curva poderia ser muito amena. Mas pelo jeito que está, a curva vai ser muito mais intensa. Tem um dado, mas é isso, Ronildo, companheiro. Oi. Vai falar. Não, tem um dado, eu estava vendo, quando estava pesquisando para hoje,
tem um dado de Pernambuco que diz que do começo da pandemia para cá, o, o governo do estado montou alguns leitos de UTI de emergência. Disse que hoje, essa matéria é de ontem, né? Mas, então é de ontem. Ontem, 80% desses leitos de emergência UTI estavam ocupados, 80% dos novos. Em Pernambuco. Imagina. Estou dando esse dado porque Então, isso é muito preocupante. Mas vamos fazer o que a gente veio fazer agora, nesse momento, que é exatamente fazer uma conversa e tendo o Covid, conjuntura política e econômica. Certo. E aí, Marcelo, como está vendo e as coisas? aí, esperando aí o nosso companheiro Ronildo deve ter tido algum problema no som. Pode ser instabilidade na Tá voltando internet, né? agora, Ronildo. Porque nessa época do coronavírus, todo mundo de quarentena, né? O acesso à internet está muito maior do que em condições normais. Exato. Então, 4.600 pessoas conseguiram visualizar um conversando com a base pública. Então, Dá uma esperada para o Ronildo conseguir aí se reintegrar à internet. É, instabilidade. Mas o que ele estava falando, Dilson, eu dei uma olhada numa matéria que é alarmante. Eu ia dizer assustadora, mas eu vou usar alarmante de Pernambuco. Como eu estava dizendo, Pernambuco montou quase 100, aqui tem 118 novos leitos de UTI para a, a epidemia. Desses, 80% já estão ocupados. O que Isso se significa refere que só a Pernambuco também, alguns leitos que a Prefeitura do Recife também tenha montado. Só do Estado? não, falava do Estado, falava de Pernambuco, era uma matéria com o secretário estadual de Educação, desculpa, de Saúde, né? Então, preocupante. Acho que o Ronildo voltou. voltei, meu filho. Olhe, essas tecnologias das internets, eu já vou pedir a todos e a todas que como você está aí, não tem o que fazer, cadê a rede está caindo. E hoje, por Desaba. sinal, a minha internet, desde manhã, está em uma situação, se houver Pois é, Marcelo, quando eu estava falando, eu não vejo do Estado de Pernambuco, aqui no Estado particularmente, né, que não houve um preparo, né, adequado para o que poderia vir, né? Porque desde fevereiro, né, janeiro, que nós acompanhamos, né, esse avanço do coronavírus e da Covid-19 lá na China e também na Europa, né? Ou seja, de lá até chegar aqui na América do Sul, nosso continente, no Brasil, né, os governos ficaram, sabe, patinando sem planejamento nenhum para atender essa nova realidade. Se o Sistema Único de Saúde, né, um processo de abandono, sucateamento, né, ao longo dos últimos 4, 5 anos, né, vem tornando mais difícil o atendimento às questões, né, normais, vamos dizer assim, do dia a dia da população que acessa o sistema. Agora, com o problema do coronavírus, era para o governo ter colocado, os governos, né, terem colocado os vultosos recursos já se precavendo para se preparar para receber essa nova demanda acrescida, né? Parece, né, Marcelo, que isso não foi o que aconteceu aqui. O Dilson, ainda nessa matéria com o secretário estadual de saúde, agora esqueci o nome dele, mas ele diz uma coisa que é o seguinte: até ontem Pernambuco tinha oficialmente, eu anotei isso, estou lendo aqui, 352 casos de pessoas infectadas e 34 óbitos.
Se você pega 352 e desses 352 são 34 óbitos, o índice de letalidade dos contaminados aqui em Pernambuco está chegando perto de 10%. Né? Ou seja, a cada 10 pessoas contaminadas com coronavírus em Pernambuco, uma vai a óbito. Isso é preocupante. Outra coisa, ele fala também nessa matéria que o pico do coronavírus no estado, ele ainda está um pouco distante, segundo ele, a previsão. O pico do coronavírus para ele será no final de abril, início de maio. Veja, nós estamos agora no início de abril, mas o pico não está perto ainda. A previsão do governo do estado, ele está trabalhando com isso, é que o pico chegue no final do mês. E aí, no final de maio, é que a curva, segundo eles, é que deve cair. Então, para você ter a ideia de como a coisa está preocupante. E só complementando o que você falou, eu estava lendo também um artigo do sociólogo português Boaventura de Souza Santos. Sim. E Boaventura diz o seguinte, não é só... Aliás, ele diz assim, o Estado, de uma maneira geral, o Estado no mundo inteiro, ele é despreparado para proteger a população desse tipo de catástrofe. E por que ele está despreparado? Ele está despreparado por quê? Porque ao longo de 30, 40 anos de neoliberalismo, o Estado foi sendo desmontado nas suas funções sociais. Então, ele diz que é um caos global muito por isso. Né? Ele bota o dedo na cara do neoliberalismo e bota o dedo na cara do desmanche das políticas sociais. Ele diz o seguinte, o Estado no mundo inteiro, a instituição Estado, ela não é preparada mais para desastres, para catástrofes. Pois é, em todas elas o Estado é vinculado aos interesses do sistema financeiro. Por isso o Estado foi se desmilinguindo, se desmilinguido por dentro pelas classes dominantes, pela burguesia, que só pensa os interesses, e aí, quando se precisa dele, ele não tem condições de atender adequadamente ao povo. Acho que Ronildo voltou aí. Está escutando a gente, Ronildo? Estou escutando. Olha, se por acaso acontecer mais uma queda dessa, eu vou ver se eu saio do meu notebook e vou para o celular. Mas aí, se tiver esse momento, eu vou ficar um bom tempo afastado para que a gente possa resolver essa questão. Mas, como eu estava dizendo a vocês, nós hoje vamos conversar sobre exatamente discutir o impacto do coronavírus na conjuntura política e econômica. A primeira pergunta que, assim, aí eu estava querendo apresentar, mas eles já falaram tanto que não precisou de apresentação, que exatamente nós estamos hoje com o companheiro Dilson Marques, que é diretor de imprensa do Simproja e também diretor de imprensa lá do Sintep. Já tem uma grande experiência no movimento sindical e no movimento político. Como também o companheiro Marcelo Galdino, que está agora na nossa direção, na Secretaria de Informação, e já tem também muita experiência, principalmente nas questões políticas partidárias, onde ele teve muita frente de vários partidos e contribuiu muito para o movimento político em Jaboatão. Então, feito essas apresentações, que todo mundo, que vocês já falaram e já se apresentaram sem precisar de mim por causa da internet, eu queria começar com a seguinte questão para vocês. Desde que começou essa questão do coronavírus, isso final de dezembro e início de janeiro, começa a colocar que aquelas teorias da conspiração. E nessa questão da teoria da conspiração coloca que o vírus que nós temos agora, o coronavírus, foi criado pelos chineses para derrubar toda a economia mundial. Mas tem outros que colocam que também esse vírus, ele foi o primeiro caso de vírus, foi criado, foi diagnosticado lá nos Estados Unidos através de um laboratório militar, houve um vazamento. E, por sinal, alguns desses militares que vieram para Wuhan, para uma competição militar, foi a partir daí que eles começaram a ter a infecção. Eu queria saber de vocês o que é que está por detrás desse jogo, quando se começa essa teoria da conspiração, colocando a questão dos chineses, e aqui o Brasil, o governo brasileiro, alguns começaram a falar o vírus chineses, e outros colocam a questão dos Estados Unidos. Queria que vocês, a gente começasse a debruçar e podermos destrinchar um pouco sobre essa questão da teoria da conspiração que está por detrás disso. E aí, Galdino, Dilson? Tanto faz. Quer começar, Dilson? Pode ser.
Pode ser. Ó, veja só, companheiros, na verdade, a história vai dizer mais na frente, né, quando os americanos liberarem as informações daqui a 50 anos, né, é, como é que de fato surgiu esse coronavírus, né? Há duas teorias, né? A mais verbalizada na mídia, controlada pelo Ocidente, é de que o vírus é chinês, né? Que o Trump criou, né? Na sua disputa pela hegemonia econômica e política, né? A disputa geopolítica com a China, né? Colocou o vírus no chinês para botar a culpa na China pelo pandemônio, pela crise sanitária quando atravessa isso hoje, né? Agora, tem outra teoria que diz que o vírus não começou na China, né? O vírus começou, né, lá no centro de treinamento em que os militares americanos treinavam para participarem de jogos militares lá em Wuhan, né? E que esse local onde eles treinavam, lá nos Estados Unidos, era vizinho, né, de uma base militar americana, e dentro dela tinha um laboratório que produzia essas armas biológicas, né? De modo que houve um vazamento, né? E aí, né, fecharam esse laboratório, né? E esses militares, quando vieram para a China, né, se hospedaram no hotel, no mesmo quarteirão onde fica o mercado, onde surgiu essa proliferação, né? E eles, militares americanos, iam para esse mercado, né? Conhecer, fazer refeição e tal. Então, de modo que há essa outra controvérsia, né? Essa outra versão. De modo que o Trump exige, né, que o chinês apresente o número um, o primeiro contato infectado e que espalhou, e apresentaram sim, né? E os chineses pedem que Trump apresente o infectado zero, já que para os chineses, né, começou lá nos Estados Unidos. Mas a história mostrará de fato quem tem a razão nisso. De fato que o que está por trás disso tudo, né, é a disputa hegemônica, né, entre a guerra entre os americanos e os chineses, em função dessa guerra comercial que o Trump, né, decretou com a China por conta do crescimento vultoso, né, da China, da economia chinesa no mercado global. E aí, Marcelo? Então, Dilson, é uma pergunta que aparentemente é simples, mas é, existem complexidades nela. Nós vivemos numa era em que muitas vezes vale a versão e não a verdade, né? Que se chama de narrativas. Nós estamos aí, um pouco antes do coronavírus, assistindo a uma disputa acirrada, geopolítica acirrada, uma guerra comercial entre China e Estados Unidos. E quando chega o coronavírus, parece que essa guerra comercial ela se materializa nessa disputa de narrativa. De um lado, você vai ter uma narrativa de que é um vírus chinês, do outro, você vai ter uma narrativa de que é um vírus norte-americano que foi espalhado na China, e no final a gente fica aqui no meio, fugindo da contaminação sem ter certeza disso. Não é? Nós estamos no meio aí. Isso são duas narrativas, duas disputas pela narrativa oficial, digamos assim, do que é o coronavírus, mas eu acho que não tem como a gente saber disso. Você disse bem, né? O futuro, a história, contará o que foi o coronavírus. Certo, uma coisa positiva nisso tudo é o seguinte, é que a gente vem aí nessa era pós-moderna, nessa era da narrativa sobrepondo aos fatos, mas parece que o coronavírus ele pode trazer aí o seguinte, ele pode colocar novamente a ciência no centro da verdade, ele pode colocar novamente a ciência legitimando a verdade, né? Então, eu acho que essas narrativas, seja americana, chinesa, tem muita coisa aí de teoria da conspiração, rolando na internet, e nós temos que ter mais confiança nesse momento na ciência, né? Nossa civilização desenvolveu aí há 300, 400 anos a ciência, e nós temos que ter confiança nela, e menos nessas narrativas. Exatamente, até porque... Só para complementar, meu Deus, só um minutinho. Da mesma maneira, e aí já pegando para um outro ponto, da mesma maneira que a gente tem que confiar na ciência nisso, existe hoje uma narrativa tentando ser colocada no Brasil, que é a narrativa daquele remédio. O Bolsonaro gosta muito de falar nele. Eu anotei aqui para não errar. Hidróxido cloroquina, não é isso? Mais uma vez, o quê? É isso, é uma narrativa. Você não tem comprovação científica real daquilo. E essa era da internet, essa era pós-moderna, a gente tem que tomar muito cuidado com as narrativas, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente recebe no WhatsApp, a gente recebe em rede social,
porque nem sempre é verdade, é apenas versão de alguém querendo que aquela versão se torne verdade por interesses outros. Então, vamos confiar mais na ciência e buscar a verdade, buscar sempre as fontes, né, para a gente poder afirmar as coisas. Inclusive, serve para todo mundo e serve para o Bolsonaro também, com esse remédio que ele está louco por ele. Deve ter algum motivo, né? Agora, já que tu falasse na hidroxicloroquina, né? É bom lembrar que eles pegaram isso, construir uma narrativa deles, né? Baseado no estudo que o infectologista francês Didier Raoult, né? Lá de Marseille, começou a fazer uma pesquisa sobre isso, né? E trabalhar a hidroxicloroquina num grupo de pacientes e tal, né? Ele apresentou para ele, né? Um resultado, né? Só que a academia francesa como um todo, né? Ainda não aceita isso como, né, uma solução para o problema, né? De modo que até essa narrativa que o governo federal está criando, né? Os bolsonaristas, né? Não é ainda aceito completamente pela academia francesa. Companheiros, eu fiz aqui uma mudança, agora eu estou pelo celular, alterei, e o Facebook, o notebook lá, eu tive que desconectar, estou voltando agora com vocês. E eu vou ter dificuldade para ver aqui como é que eu vou resolver para poder visualizar os companheiros que estão mandando mensagem. Se a gente não conseguir, é por causa da tecnologia. Mas aí eu estava escutando tudo que vocês estavam falando, e eu queria que vocês abordassem o seguinte: depois que descobriu essa questão do coronavírus, ficou uma grande temática no mundo e aqui no Brasil também, com relação à questão do isolamento social, se ele deveria ser isolamento social horizontal, vertical e tudo mais. Há um ponto que alguns empresários que estavam muito preocupados com a parte econômica do país, que a gente também tem que ter essa preocupação, mas muitos colocaram, se morresse 7 mil, 3 mil, 10 mil, pouco importava. O mais importante é a economia. Enquanto outros colocavam que o mais importante primeiro é a vida, para depois ver a economia. Será que não teria um meio termo para poder resolver essas duas questões? E que faltou, de fato, no nosso país era exatamente uma liderança que pudesse chamar todos e todas para poder ter um encaminhamento? E eu queria também que vocês vissem a seguinte temática: o que é que está por detrás em cada uma dessas duas versões? Aquele que primeiro o mercado, a economia está em primeiro lugar, e aquele que em primeiro lugar está a vida. Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Começa aí, Marcelo. Pode falar. Eu estava, como eu disse, no processo aqui de preparação da live, eu estava dando uma estudada no artigo do Boaventura Souza Santos, sociólogo português. E aí, Boaventura ele traz um dado que eu vou ler aqui, tá? Eu anotei. O Boaventura ele compara dois grupos de países. Num grupo de países ele coloca Portugal, China e Argentina. Ele diz que esse grupo de países, Portugal, China e Argentina, eles trataram a pandemia do coronavírus priorizando como questão de saúde pública. E o segundo grupo de países que o Boaventura coloca é Itália, Inglaterra e Estados Unidos. Ele vai dizer o seguinte, que na Itália, na Inglaterra e nos Estados Unidos, ao invés de se priorizar inicialmente como saúde pública, se priorizou a questão econômica, a saúde pública ficou secundária. E aí os resultados disso, é que o Boaventura comenta, estão aí, né? Enquanto você vai ter Portugal, China e Argentina, de alguma forma, controlando a pandemia e a contaminação, você olha para o outro lado e vê Itália, Inglaterra e Estados Unidos, que primeiro priorizaram a economia, eles estão tendo como vou dizer, mais prejuízos. A pandemia descontrolou nesses três países: Inglaterra, Estados Unidos e Itália, né? Então, é o seguinte, não tem, e o Boaventura vai dizer o seguinte, não tem dicotomia, não tem nenhuma, enfim, dicotomia entre economia e saúde. Porque ele vai dizer o seguinte, não adianta você ter uma economia dinâmica, uma economia andando bem, com um número de cadáveres imensos para serem sepultados. E ele faz a pergunta,
Para que serve a economia? A economia serve às pessoas ou as pessoas servem à economia? Se nós entendemos que as pessoas é que servem à economia, como infelizmente no Brasil tem muita gente, alguns empresários dizem isso, nós vamos justificar perfeitamente a morte de 6, de 7, de 8 mil pessoas. Vamos dizer o quê? Como disse um apresentador de TV brasileiro, um empresário também, Roberto Justo. Ora, são só velhinhos que estão morrendo, nós temos que preservar a economia para o mais jovem. Mas será que é a economia? A gente tem que pensar nisso. É a economia que serve às pessoas ou são as pessoas que servem à economia? E aí, Dilson, o que é que você pensa disso? Dilson, eu queria que você aproveitasse, quando fosse fazer seu comentário, sobre dois aspectos que eu queria colocar. Primeiro, a gente tinha que ter, quando o pessoal fala da questão de primeiro você tem que salvar a economia ou as pessoas, a gente tem que entender que a gente tem que fazer as duas coisas. Mas o governo aqui do Bolsonaro, ele demorou muito para ter algumas atitudes, principalmente para o campo econômico relacionado ao mais pobre. Por quê? Em março, ele destinou para os bancos 30 bilhões. Em 12 de março, ele destinou aos bancos 30 bilhões. Enquanto para o pequeno comerciante, o grande, até o médio comerciante e aqueles que estão na ponta que não tem, você só está observando, nós estamos vendo só agora essas ações. Eu queria que você fizesse uma análise. E tem outro detalhe. Existe uma PEC, a PEC 10, que está tramitando no Senado agora, chamada PEC do Orçamento da Morte. Ele está colocando lá no texto desta PEC, que está no Senado, que o banco autoriza o Banco Central a comprar títulos públicos e privados nos mercados nacional e internacional. Comprar. E aí ele pode comprar também títulos podres. E o mais sério em torno disso é que a medida conhecida como a PEC do orçamento de guerra, na prática, permite a transferência de prejuízos dos bancos para o Estado. Ou seja, eu vou lá no mercado, faço uma ação, se deu errado, quem vai pagar é o Estado. Queria que você fizesse um comentário em torno dessas duas questões. É isso mesmo, Rodrigo. É que a lógica que orienta as ações do governo Bolsonaro, e de certa forma também o governo que o antecedeu, o Michel Temer, é a lógica do mercado, os interesses do mercado. Né? De modo que, com o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, isso ficou mais exacerbado, porque o Paulo Guedes, o ministro da Economia, né, ministro da Fazenda, ele é um homem do mercado, ele é um homem do sistema financeiro. Né? Ninguém ouvia falar em Paulo Guedes, nem na academia, por grandes escritos, por grandes, né, tratados, nada academicamente falando, o que ele tinha produzido, artigos importantes, nada. Né? De repente ele apareceu, né, para fazer o plano de governo de Bolsonaro na área econômica, né? E que até agora não fez nada de novo a não ser aprofundar o que o Michel Temer começou, que era colocar o Estado para resolver, para ajudar os problemas do mercado, né? Para atender às demandas do mercado e não da sociedade. Então, quando ele coloca 30 bi lá atrás para o sistema financeiro e promete, né, os R$ 600, que ele propôs R$ 200, 600 foi o Congresso que aprovou, contra a sua vontade, mas teve que fazê-lo, vai começar a soltar aqui aos pouquinhos, né, em 3 etapas. Essa é a lógica do sistema que nós estamos vivendo numa etapa do sistema capitalista, é chamada de financiarização. Então, o Estado, né, ele é devedor, o Estado brasileiro, ele é devedor do sistema financeiro. Então, ele tem que operar, né, gerar superávites através dos impostos, que, na verdade, só nós, trabalhadores e parte da classe média paga, né? O 1% mais rico não paga imposto nenhum nesse país. Quem vive de renda não paga imposto de renda. Então, essa lógica ficou exacerbada com o Paulo Guedes. Né? Todas as ações do governo servem para, né, aumentar a capacidade e salvar o sistema financeiro quando ele sofre algum ataque, né, alguma ameaça pelas suas próprias contradições internas. Né? Então, essa é a lógica que está prevalecendo hoje.
Até então, né, ninguém ouvia falar em Paulo Guedes. De repente, Paulo Guedes, né, surge do nada e vira o ministro da Economia, né, para que vai ditar as regras do mercado brasileiro, as regras do governo brasileiro na área econômica, né, porque ele se comprometeu com o sistema financeiro. Então, ele vai atuar daqui até 2022, se o Bolsonaro concluir o seu governo, vai continuar nessa mesma toada, né? O Estado servir para o sistema financeiro. Essa é a lógica que está presente hoje. Edilson e Marcelo, veja bem, com essa situação, essa discussão, pela demora do governo federal em tomar uma ação mais imediata, que pudesse, de fato, ter um controle sobre o coronavírus, tivemos aí os governadores tomando mais ações, independente do governo federal, eles tomaram as ações. E aí ficou essa disputa entre dois governos, assim, o governo federal e o governo estadual tomando posições. E até governadores que apoiaram o próprio Bolsonaro hoje estão na linha de frente contra as posições do Bolsonaro. Eu queria que vocês fizessem um comentário sobre essa divisão no momento que a gente precisa de unidade no nosso país, onde se tem os dois poderes executivos distintos, separados, com caminhos diferenciados para uma mesma ação. Vou pegar, tá bom, Gil? Vou falar. Olha, Ronildo, eu acho o seguinte. O Bolsonaro, ele governa, né? Aliás, ele se fez presidente da República e governa com um estilo de guerra política permanente, né? O Bolsonaro, ele precisa o tempo todo estar construindo e alimentando o inimigo para poder manter uma base social que ele possui, mas essa base social em torno dele, mantê-la coesa e mantê-la mobilizada. Nesse sentido, o estilo político de Bolsonaro, como eu falei no começo, é um estilo político de guerra política permanente. É preciso sempre ter um inimigo, é preciso sempre dizer que esse inimigo conspira, e é preciso sempre atacar esse inimigo. E chamar a sua base social para essa guerra política, né? Isso tudo dá certo para algumas coisas. Você mantém um percentual da sociedade que pensa como você ao seu redor. Porém, isso para outras coisas dá muito errado, né? Numa situação como nós estamos agora, uma pandemia, um caos social, uma situação de guerra, não contra outro Estado-nação, mas uma guerra pela vida. Ela merece não um governante que esteja identificando inimigos na sociedade e alimentando esses inimigos. Aliás, alimentando ódio a esses inimigos. Mas você precisa de um governante que sente com todo mundo, com todos os segmentos sociais, com trabalhadores, com os grandes empresários, o sistema financeiro, e diga, olha, nós temos um inimigo que não está na sociedade, é um inimigo que ataca a nossa vida, né? E vamos aqui fazer um grande pacto nacional, vamos aqui formular uma política única de salvação da vida e da economia, e vamos tocar isso. E o Bolsonaro não tem essas competências para isso, né? Ele é um político de guerra política permanente, ele não é um político que consiga construir consensos. Nessa situação, o Bolsonaro ele não tem o perfil de um estadista, né? E como ele não tem o perfil disso, você acaba tendo esse conflito com os governadores. Os governadores percebem que não vão ter essa sustentação do governo federal e acabam fazendo o quê? Acabam que precisam fazer, pela situação de caos, precisam tomar medidas. Precisam tomar as medidas que o governo federal não toma. Então, você acaba criando contradições e problemas entre os governos estaduais e o governo federal, né? E aí gera essa disputa política que não é boa para ninguém, né? Mas, infelizmente, essa lógica de guerra política permanente que move a ação do presidente da República e do grupo que é mais ligado a ele, o grupo mais próximo a ele, né? Ela é que comanda o país. E aí nós estamos vendo esse problema. Nós não temos hoje uma coordenação central da crise. Falta ao Brasil hoje uma coordenação central.
Ô Dilson, é por esse motivo que nós temos também, por essa situação de não termos uma verdadeira liderança, que nós tivemos agora, estamos tendo uma crise que foi um pouco contornada com a China, onde o seu filho, Eduardo Bolsonaro, faz críticas, dizendo que é um vírus chinês e faz uma crítica sem nenhuma assim, sentido. E o pior de tudo foi agora o ministro da Educação, o Abraham von Traun, que parece que não tem o que fazer nessa crise e vai fazer brincadeirinha com a questão chinesa. E tivemos um problema sério que poderíamos até alguns materiais, até a questão do próprio grão de soja, poderíamos nem ser comprado mais ao Brasil e ser comprado nos Estados Unidos. Queria que você colocasse essa questão, ou seja, nisso que Marcelo colocou, isso também se tem uma reflexão na ação do Brasil com relação à política externa? Sim, companheiros, lógico que tem, né? Quem conhece o Bolsonaro, né, e acompanha a sua trajetória política, né, desde quando foi expulso do Exército, né, quando era tenente, até virar vereador e depois 28 anos como deputado federal, né, a sua trajetória política é sempre essa, né? Ele tem dificuldades, né, de relacionamento com quem pensa diferente dele, né, de modo que ele não tem a prática de construir consenso, né? Lá no Congresso Nacional, nesses 28 anos, ele nunca participou de construção de nenhum consenso lá naquela casa, né, na Câmara dos Deputados, né, de modo que ele alimenta, como bem disse o companheiro Marcelo, né, essa sua tropa todo dia, né, com twitters, com pronunciamentos, né, raivosos, rancorosos, para manter a tropa dele acesa, né, permanentemente preparada para os combates, né, nas redes sociais, né, porque essa é a lógica dele. O Bolsonaro, ele nunca defendeu a democracia, não está enrolando pela internet, nas redes sociais, há muito tempo, né, os vídeos ele defendendo, né, a tortura, a morte que aconteceu no regime militar. Então, ele não saiu desse campo ainda. Né? Ele ainda está no mundo, né, dos dois mundos, né? Capitalismo e socialismo. Né? Então, esse é o mundo dele ainda. Também ele vira o presidente, né, mas não saiu, né, dessa bolha. Né? De modo que continua ainda, né, mesmo com o ministro da Educação, os filhos dele, né, atacando o nosso principal parceiro comercial, que é a China, responsável em 2019 por 80%, né, do superávit comercial da nossa balança, né, comercial, né, foi da China, não foi dos Estados Unidos, o seu principal aliado. Né? Então, põe em risco, né, até essa relação que foi construída com a China, né, desde, né, o penúltimo presidente da ditadura, né, o Ernesto Geisel, que reabriu as relações diplomáticas com a China. De modo que toda aquela história, né, da política externa brasileira, que foi construída com Azeredo da Silveira e que construiu uma escola diplomática no Brasil, via Itamaraty, que é reconhecida mundialmente por ser uma diplomacia que procura, buscar consensos, resolver conflitos, que nos últimos governos pós-regime militar atuou fortemente aqui na América do Sul. O presidente Lula usou muito do Itamaraty para buscar consensos e evitar conflitos entre a Colômbia e a Venezuela, por exemplo. O Brasil chegou a intermediar um acordo nuclear lá com o Irã, e a Turquia e os Estados Unidos. Não foi adiante porque os americanos não gostavam desse novo ator social, novo ator político, novo protagonista político internacional, global, que era o Brasil. Então não foi adiante, mas nós nos preparávamos para uma outra etapa, da nossa política exterior, nos tornarmos um protagonista internacional. De modo que agora tudo isso vai, qual é o sério risco de para a lata do lixo, porque o nosso ministro das Relações Exteriores e o presidente da República virou motivo de chacota dos grandes jornais europeus e americanos, das grandes revistas europeias e americanas, por conta do modus operandi do atual ministro das Relações Exteriores. Não vou nem entrar aqui, entrar aqui, aprofundar, por que é que o ministro da Educação entrou nessa área, que isso não é a área dele. Ele não consegue nem resolver o problema do Enem para esse ano com o coronavírus. Aí vai se meter nas relações exteriores
né, melindrar as relações com a China, nosso principal parceiro econômico. É de um absurdo total. Né? Não tem, a gente procura adjetivo para classificar a ação desse governo na área externa e a gente não encontra. Né? A não ser de que ele quer continuar sendo sempre, né, um subserviente, né, seguidor da política externa do Departamento de Estado americano. Ronildo, Pois não, Ronildo, vai falar. só para fazer um complemento, eu acho que a gente precisa, isso que Wilson falou, esse ponto que você pediu para a gente tocar, ele tem um ponto interessante. Nessa disputa, ou nesse conflito de Bolsonaro com governadores, é, em toda essa crise, em toda essa questão do isolamento social, parece que Bolsonaro ele vai perder, parece não, pesquisas já mostram isso, que ele vai perdendo apoio em sua própria tropa, né? Principalmente em setores médios da sociedade. Todos esses pequenos fenômenos que a gente vai ver de panelaço, né? Panelaço 8 horas da noite, o presidente fala, as pessoas batem panela nos bairros de classe média, isso vai mostrando que esse déficit que o presidente tem de articulação com as outras instituições, ele também hoje parece se espalhar para setores da sociedade. Bolsonaro ele vem perdendo terreno na sociedade, vem perdendo apoio na sociedade. Eu acho que isso é um ponto muito importante da gente pontuar, da gente citar. Verdade, né? E isso é bem notório. Eu queria colocar uma questão que aconteceu agora na segunda-feira onde pelos posicionamentos do ministro da Saúde de permanecer com o isolamento horizontal e o Bolsonaro ele quer abrir o comércio, quer fazer um isolamento vertical, colocando os idosos em casa. Tem toda uma política o ministro manter com a posição, colocando as ciências acima dessas questões. E aí ele promove um jejum no domingo para atrair, na minha concepção, por sentir fragilizado um lado da igreja, né, dos evangélicos, que é onde ele teve o apoio, e no outro dia ele coloca que a caneta dele é forte e poderia demitir, e deu indicação que iria ser demitido o ministro da Saúde. E convocou uma reunião ministerial e todos sabiam que o ministro seria demitido. E até foi noticiado isso, sendo que o que se coloca é que a ala militar, comandada hoje pelo seu Braga Neto, colocou para o Bolsonaro que não, que aquele momento que o ministro iria permanecer ali. E parece que a caneta de Bolsonaro ficou sem tinta e ele teve que engolir. Mas, no entanto, eu queria que vocês colocassem isso, porque eu estou vendo, porque eu queria que vocês abordassem isso, porque eu estou vendo muita gente também falando muitos elogios ao ministro. Mas a gente tem que compreender que o próprio ministro ele sempre foi contrário ao SUS, e ele queria destruir o SUS, só que agora quem está salvando ao SUS, ele hoje usa aquela jaqueta do SUS, mas ele sempre foi contrário ao SUS. E eu queria saber de você o seguinte, Bolsonaro, nessa situação interna, ele está perdendo de fato o poder, ou também o ministro, como agora ele vai querer fazer uma abertura, quem tenha leito até 50% poderá abrir o comércio, ou ele também cedeu para que pudesse permanecer no cargo. Eu queria que vocês fizessem esse comentário. Ronildo, eu particularmente, né, acho que está mais valendo a segunda alternativa, né? Porque o histórico do Mandetta, né, que virou ministro, depois de ser deputado, 2 mandatos lá pelo Mato Grosso do Sul, não foi pelo terceiro, porque sabia que não ia ser eleito, não tinha base para isso, né? A primeira eleição ele teve 72 mil votos, a outra 58 mil votos, vinha caindo, né? Aí ele foi alçado para essa função, porque apoiou o golpe de 2016 contra Dilma Rousseff, né? Ele apareceu lá naquela votação histórica, né? Com um cartazinho lá, tchau, amiga, né? Tchau, querida, né? De modo que ele tem todo esse perfil que o Marcelo bem colocou, né? Ligado à Unimed, né? Ligado ao capital privado na área de saúde, portanto, ele nunca defendeu, né, o sistema único de saúde. O sistema único de saúde vem agora nessa crise, né? Parece que eu aprendi uma coisa com a minha avó, né? Todos os males vêm alguma coisa para o bem, né? Essa crise está servindo para o povo entender a importância que tem
o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Porque se não for o Sistema Único de Saúde, né, funcionando com mais recursos agora nessa crise, nós vamos ter cadáveres em toda a esquina por onde nós passarmos nas grandes cidades brasileiras. Então, o SUS é que vai, né, amenizar, se conseguir, né, totalmente, é que nós estamos numa curva ascendente, né, da infecção do coronavírus no Brasil. E outra coisa é a importância do estado de bem-estar social. O Estado serve para isso, no nosso entendimento, né, para garantir, né, o apoio necessário aos desamparados, aos que mais precisam para sobreviver. E a lógica do ministro até essa crise não era essa, era a lógica do mercado, era a lógica do capital privado na saúde, né? Portanto, ele está muito, a meu ver, muito mais para se manter no cargo, porque hoje o que nós vemos, o enfrentamento concreto no dia a dia, a crise, a pandemia do coronavírus no Brasil, ela é feita pelos governadores e pelos prefeitos das grandes capitais. A ação concreta do governo federal, né, era para ser lá no início, quando final de fevereiro, começo de março, quando começou a aparecer essas coisas, né, a vinda para cá, era que tinha que ter preparado todo um aparato para dar suporte aos estados, ter mais estatura, né, mais robustez para evitar, né, uma catástrofe no acolhimento, né, dos necessitados. Portanto, o Mandetta, ele não me engana, né? O histórico dele fala muito mais do que as suas ações enquanto ministro hoje. Óbvio que quando ele agora vem defender a ciência contra o achismo do Bolsonaro, lógico que a posição dele atual, não é muito mais palatável do que a do Bolsonaro. Agora também não virá coisa além disso, né, quando sairmos dessa crise. Com relação ao se o Bolsonaro tem poder de fato, né, como ele não tem capacidade cognitiva nem para dirigir a educação, nem para dirigir a saúde, nem a segurança, nem coisa alguma no Estado brasileiro, né? Com essa crise agora, né, o alto comando do Exército foi obrigado, né, a colocar um gerente para coordenar a ação do governo e fazer com que ela consiga, né, ir surfando nessa onda e não cheguemos, né, a uma catástrofe completa, um caos econômico e social e uma catástrofe humanitária. É isso aí, Marcelo. Fala E aí, Marcelo? Então, eu acho que pelo menos aí, desde aquele julgamento que teve do habeas corpus do Lula, em que o general, que era o general Heleno, ele faz um Twitter ameaçador ao Supremo Tribunal Federal, eu acho que desde ali se inaugurou um período de, às vezes mais forte, às vezes mais fraco, mas uma tutela das Forças Armadas sobre o poder executivo no Brasil. É claro que com Bolsonaro isso se aprofundou e muito, né? Não é o primeiro episódio, o episódio agora da possível demissão do ministro Mandetta e a intervenção dos ministros militares e do vice-presidente dizendo não, Bolsonaro, você não vai demitir. Esse não é o primeiro episódio, né? Ano passado, o Bolsonaro chegou a ter atritos com o Sérgio Moro, da Justiça, né? E chegou a ameaçar o Sérgio Moro de demissão, até porque ele enxerga o Sérgio Moro como um possível concorrente a ele em 2022. E acabou sendo contido, na época, pelo general, pelo general Heleno, né? Então, o que a gente vai vendo hoje é um presidente da República que fala que tem uma caneta cheia de tinta e que pode fazer e acontecer, mas que não está fazendo e acontecendo segundo a sua vontade. Por quê? Porque hoje o governo Bolsonaro dá indícios claros de que é um governo tutelado, é um governo controlado, cercado por militares, né? Principalmente pelos militares de alta patente, os generais. Isso é bem claro. E outro ponto aí bom, que o Dilson colocou, que é interessante, que é o seguinte: o ministro Mandetta, quando você compara ele à atuação do presidente, claro que tem muito mais racionalidade, muito mais responsabilidade, muito mais compromisso, mas tem limites bem claros no ministro Mandetta. Só repetindo o que vocês falaram, o ministro Mandetta, ele é um deputado federal por Goiás, do DEM de Goiás, né? Sempre foi amigo e financiado por plano de saúde privado e nunca teve compromisso com o Sistema Único de Saúde.
né? Por exemplo, Mandetta, ele é um parlamentar que votou naquela PEC do teto de gastos, que congelaram os gastos por 20 anos, lá no governo Temer, congelava os gastos em saúde e educação por 20 anos. Então, que tamanho de compromisso tem o Mandetta com o SUS? É um compromisso muito pequeno. Daí, embora, como foi dito por vocês, ele vista a jaqueta do SUS, ele apareça como um campeão de defesa do SUS, mas ele nunca foi isso. Né? Agora, nessa conjuntura, ele acaba sendo mais avançado do que Bolsonaro, o que não é muito difícil de ser. É. Exatamente. Eu queria complementar alguma coisa, pode ser? Pode, meu filho. Aqui, Então, assim, aqui seguinte, quem manda é o debatedor. Vocês é que, só que para mandam. dar uma alfinetada nesse Mandetta também, né? Ele está aparecendo pela mídia, sobretudo na Rede Globo, né, que está se postando como anti-Bolsonaro, por razões óbvias, né, que todos nós defendemos, né? Porque o Mandetta, né, ele está vislumbrando uma candidatura ao governo do Estado, né, do Mato Grosso do Sul em 2020. É por isso que o Bolsonaro, né, não está querendo decepar, né, cortar as suas asinhas, que acho que está voando alto demais. Então, tudo no jogo, né, de cena dos políticos, né, sempre tipo, traz um objetivo, um plano. Então, o do Mandetta né, e está vislumbrando já a candidatura ao governo do Estado do Mato Grosso do Sul. Continua. Antes de passar uma outra pergunta, Marcelo, segure aquele palavrão que você disse lá em cima, alguma coisa do cloroquina, né, que a gente vai discutir um pouco sobre. A gente vai discutir o cloroquina porque saiu um dado agora muito interessante, que é bom o pessoal compreender porque Bolsonaro defende tanto isso e virou um garoto propaganda dessa questão. Mas antes disso, você sabe que a tecnologia aqui, eu não sou igual a Ângelo Branco com o YouTube, e ele está aqui conosco também participando, mas eu consegui aqui falar o nome, ver de algumas pessoas que estão aqui conosco, ok? Então, se eu sair um pouquinho aqui da câmera, porque ainda não estou acostumado com essa tecnologia. Mas eu quero aqui registrar a participação do companheiro Ângelo Branco, de Priscila Silvestre, João Eudes, Miriam, Viana, Priscila, Séfora, Rita Lopes. Temos também tem uma pergunta aqui interessante, uma companheira. Temos aqui a Aline Basto, né, que ela faz umas intervenções muito interessantes, que depois a gente vai aqui, com o Pedro Iron Mendes, um grande guerreiro. Então, Fátima Couto está participando também, entrou aqui para participar desse momento. Tem o companheiro Alexandre Júnior. Alexandre, já vou assistir sua live, viu? Então, a minha esposa está assistindo, viu? Márcia Oliveira está assistindo, viu? Diva Barbosa, grande guerreira, da aposentada. Sônia Santos. Então, tem muitos companheiros que depois eu vou citar. Tidson Gonçalves. Então, depois, Fernando Moreira, o Fernando Gordinho. Parabéns, Fernando Gordinho, por estar aqui conosco nessa live, que você da outra vez também curtiu e participou. João Cardoso. Depois a gente coloca mais os demais. Mas eu queria colocar, Dilson e o companheiro Marcelo, que foi descoberto agora que essa questão da cloroquina, que tanto estão se querendo que possa ser vendido, é a grande sensação, coloca que o grande investidor é nada mais, nada menos do que o Trump. Trump que está por detrás disso com uma marca para poder vender esta questão da cloroquina. Por isso que o Bolsonaro ele vem defendendo muito essa questão. Então a gente tem que entender que sempre por detrás existe um lado econômico, não é simplesmente pensando exclusivamente na questão do trabalhador ou da população. Eu queria que vocês comentassem essa questão, porque eu acho que é uma questão muito séria, de você querer colocar um remédio que pode
ter resultados. Não estou discutindo aqui da sua viabilidade, da sua questão de solução, de resolver o problema. Mas a questão está que por detrás disto tem um presidente, Trump, que, como todo mundo sabe que ele é acionista, ele é muito rico, que está por detrás dessa questão farmacêutica. Queria que vocês pudessem comentar um pouco sobre essa situação. Vai lá, Marcelo, começa. Tá bem, olha, é difícil falar o nome, né? Hidroxicloroquina, eu acho que eu consegui. Mas tanto a cloroquina quanto não é o único remédio que está sendo testado, né? Logo no início da pandemia, se falou de um remédio cubano que tinha sido usado na China e tinha dado alguns resultados de cura. Depois chegou a cloroquina. Você fala também em outros remédios, né? Tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. A grande questão da hidroxicloroquina e dos outros é o seguinte: seria muito bom que a gente tivesse comprovação de que eles curam. Mas aí não adianta vir um político, vir um presidente, vir alguém da internet e dizer tal remédio cura. Nós precisamos de comprovação científica. A gente falou isso lá no começo da live. A gente falou o seguinte, que essa crise da pandemia, ela pode restabelecer a autoridade científica, né? Então não é um político, não é um youtuber que vai dizer qual remédio funciona ou não funciona, que vai ficar fazendo lobby. A palavra final, ela é da ciência, né? Tirando isso, tirando a ciência, tirando a comprovação de que esse ou outro remédio funciona e que ele cura, ou que ele é uma vacina para esse mal que está acometendo a humanidade, tirando isso, todo o resto é só espuma. Tirando isso, todo o resto é só narrativa. E eu acho que não deve ser levado a sério. Nem essa narrativa do Trump, nem essa narrativa do Bolsonaro. Né? Não tem que ser levado a sério. Palavra final, nesse caso, é a palavra da ciência. Wilson, concordo contigo, Marcelo. Acho que... Oi. Não, eu queria colocar um outro ponto, Marcelo, porque de fato é um assunto que a gente vai ter desdobramentos após isso. O próprio os Estados Unidos está tendo um bom debate acerca disso, e aqui também. E a gente sabe que a própria cloroquina ainda não tem resultados confiáveis para que a gente possa determinar. A preocupação é que está o jogo que está por detrás disso. Mas eu queria puxar um assunto para a gente aqui. Nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo da economia, estamos vendo a questão da saúde, e é interessante que eu queria que vocês colocassem isso muito para ficar registrado, que pela PEC da morte, que tiraram o recurso da saúde, da educação, tentaram desmontar o SUS, são esses que estão dando sustentação. É o SUS que está dando sustentação, e são aqueles que faziam balbúrdia lá nos laboratórios universitários, até dizer que se produziam drogas e tudo mais, são esses que estão dando alguns resultados para a gente. Eu queria que vocês tocassem nesse assunto, e também um outro ponto. Como é que fica essa crise para os estados, em especial para os municípios? Ronildo, eu gostei de pegar muito em cima do termo que você usou, né? Que lembra o nosso grande ministro, né? Abraham Weintraub, né? Da balbúrdia, que é o dia a dia das universidades públicas. Ora, 95% da pesquisa nesse país são feitas, essas pesquisas, pelas universidades públicas, né? As privadas só correspondem no máximo a 5%. Portanto, todo discurso dele contra o que é público e em favor do que é privado, né, nunca vale a pena, né, ter seguidores. Mas como nós estamos vivendo, né, numa fase em que conceitos, princípios, né, ideias, né, lá da Idade Média estão voltando e povoando o nosso meio, né, tudo é possível, né? Nós estamos vivendo com o negacionismo, com o terraplanismo, portanto, é possível ouvir tudo, né, e ver tudo nas redes sociais, né? Agora,
esse grande debate, né, embate que nós estamos, né, envolvidos nele, entre a ciência e o obscurantismo, né? Há um choque, né, de conhecimento, há um choque cultural, né? A ciência e o obscurantismo. E, nesse momento atual, quem vai dar respostas tardias, demoradas, porque depende de pesquisa, é a ciência, né? Voltando um pouco naquela onda que você falou do Trump e do hidroxicloroquina, não é? Se isso já fosse uma saída, por que não começaram a americana, né? Os laboratórios americanos, não é? Dos chegados ao Donald Trump, por que não aplicaram isso mês passado, né, lá nos Estados Unidos, teria impedido que só ontem morressem 2.000 norte-americanos. Portanto, não há comprovação científica, né, para a eficiência e eficácia dessa substância. Né? Repito aqui, foi no início, né, lá na França, né, o infectologista Didier Raoult pesquisa essa área, lá em Marseille, no Instituto de Pesquisa, né, mas que não foi ainda confirmada, né, academicamente lá na França, lá em Paris. Portanto, são apenas, né, possibilidades, mas que não vai salvar o nosso problema. Portanto, há interesses de grupos poderosos da indústria química americana por trás desse jogo. Fala aí, Marcelo. Eu acho que é isso Marcelo, aí antes de você Foi. começar, tem um amigo aqui, o Tidson Gonçalves, ele manda um recado para você. Ele diz, professor Marcelo, manda um abraço para o amigo Bocão. Não sei Um quem é, você abraço deve para os saber. dois amigos e para todos que estão assistindo. E aproveitando aqui, tá as companheiras Aldamares, Georgiane, Daci, isso é muito bom, companheiro de lutas lá do Sintep. Daci é da nossa base, mas Aldamares e Georgiane do Sintep estão conosco também. E aí, pode falar, Marcelo. Eu acho que foi nessa linha aí que Dilson falou, né? É incrível as coisas. Nós tivemos aí, durante o ano de 2019, o governo federal com uma fortíssima ação de bloqueios orçamentários e até de cortes de bolsas nas universidades, institutos de pesquisas públicos do Brasil. E agora, quem é que pode nos socorrer no meio dessa pandemia? Sobre pesquisa, no sentido de criar cura, no sentido de criar vacina. É a ciência. E o que é que a ciência precisa? A ciência precisa de financiamento. E quem é que produz ciência no Brasil? São as universidades públicas. Então, é o seguinte, o ministro, ao invés de estar fazendo brincadeirinha de adolescente com historinha em quadrinho de Cascão e Cebolinha, ele devia estar vendo novas linhas de créditos emergenciais para a pesquisa específica do coronavírus. Esse é o papel de um governante, da responsabilidade de um governante. Não é o papel de ser um engraçadinho para poder mobilizar uma tropa para estar sempre no poder, não. Isso é que está ao fundo aí. Nós temos um governo de despreparados, Rodrigo. Ô, Dilson, temos uma última pergunta, mas a companheira Alice Bastos, ela faz a seguinte a questão. As ações que precisam ser tomadas são a retirada de certos benefícios dos que se encontram com o poder nas mãos. Mas isso não é muito reivindicado pelo povo por exatamente falta de consciência política. Queria que a gente debatesse um pouco sobre essa questão do povo não estar politizado para poder fazer certos enfrentamentos. Até para essas questões que nós estamos a passar neste momento. Até quando se coloca que o isolamento social, um presidente vai a público e manda todo mundo voltar, e a gente percebe que depois que o Bolsonaro fez essa fala, muitos voltaram para as ruas. Queria que você fizesse esse comentário sobre essa questão dessa consciência política. Nós deixamos de fazer a nossa tarefa quando o movimento popular, as esquerdas estiveram no poder, deixou de fazer um pouco essa tarefa da conscientização política? Esse é um bom debate, né? É um debate profícuo, né?
um debate construtivo, né? De fato, nós adotamos, essa é uma posição minha, pessoal, né? Nós adotamos a política, né, de usar o estado de bem-estar social, né, herdado, né, lá de trás, ampliamos as suas capacidades de atender às necessidades dos que mais necessitavam, escola pública para todos, universidade pública, aumentar o acesso dos pobres, dos filhos dos trabalhadores às universidades públicas, não é? O Bolsa Família para dar comida a quem passava fome, que nas secas aqui no Nordeste saqueavam os mercadinhos, os supermercados, os caminhões para, né, saquear o alimento e comer. Tudo isso acabou com essas investidas do estado de bem-estar social. O problema, né, a meu ver, é que nós fizemos esse trabalho, muito bem, por sinal, mas duas coisas não fizemos. Né? Uma, né, é da publicidade de que isso era uma ação de um governo que tinha preocupação, né, com os mais necessitados. Estava devolvendo ao povo aquilo que o povo dava para o Estado através dos impostos. Houve uma política de esclarecimento disso. Né? As bolsas de estudo, ProUni, FIES, não caíam do céu, assim como hoje não cai do céu. Foram resultados de políticas públicas de governos, né, que estavam preocupados em diminuir a desigualdade social, econômica e cultural desse país. Mas, aí vem a segunda questão, né, não foi esclarecido, não foi preparado, não foi politizada a população que recebia, né, esses benefícios para defender essas políticas públicas e defender, né, os governos que implementaram essas políticas públicas que lhes beneficiavam. Elas apenas foram dadas. Milhões de brasileiros foram colocados no mercado, saíram da marginalidade do mercado e entraram no mercado, passaram a consumir, fizeram a roda da economia girar, mais empregos, milhões de empregos surgiram, mas não foi explicado, não foi orientado, não foi discutido, né, com a população por que isso estava acontecendo. Quem é que estava fazendo? Que interesses políticos, né, que forças políticas estão fazendo, né, essas políticas públicas para os mais necessitados. De modo que muita gente entrou no mercado e achou que entrou, conseguiu essas coisas por méritos pessoais. Aí vem aquele velho discurso da meritocracia, né? O que você tem, consegue com seus esforços. Mas não tem como comparar o esforço de um filho, de um adolescente, de um jovem, lá da integração moribeca, com o esforço de um jovem da classe média alta que mora, né, numa cobertura em Boa Viagem. Então, não tem como comparar isso. Para diminuir esse fosso, né, vêm as políticas públicas, né, de governos comprometidos com isso, né, com a diminuição da desigualdade. E isso não foi trabalhado, né, com aqueles que se beneficiaram dessas políticas públicas. Edilson e Marcelo, a gente já estamos até passando um pouquinho do que nós estávamos pensando, mas o pessoal está assistindo e está gostando, pelo que eu percebo, do nosso debate. Mas que teria uma última pergunta para vocês. Você que nenhum dos dois tem bola de cristal e não são da área da vidência para poder prever o futuro. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês dois. O mundo será o mesmo após o coronavírus? E aí, Marcelo? Ronildo, essa não é uma pergunta tão da vidência, né? Ela é uma pergunta também para a gente se projetar e tentar ver que cenários vão sair disso. Né? Uma coisa é certa, nós estamos entrando aí numa gravíssima. Aliás, eu queria corrigir o que eu acabei de falar. Nós não estamos entrando. Nós estamos aprofundando uma gravíssima crise econômica. Por que aprofundando? Porque o mundo ele ainda não superou a crise de 2008. Os mesmos fundamentos econômicos que geraram a crise de 2008, que foi uma crise de crédito, de um capitalismo que achatou, o capitalismo neoliberal, que durante anos achatou os rendimentos da classe trabalhadora, fazendo com que ela perdesse o seu poder de consumo, e fazendo com que a própria lógica do capitalismo, que é o lucro, diminuísse, ele alimentou isso com crédito. Né? O centro da crise de 2008 foi os Estados Unidos.
imensas massas de crédito jogadas, principalmente no setor imobiliário, para as famílias americanas, que chegou o momento que as famílias foram quebrando e não conseguiam mais pagar o crédito que tinham, e aí os bancos foram quebrando, as seguradoras quebrando, e nós assistimos à crise de 2008, onde o Estado, no caso dos Estados Unidos e também da Europa, teve que socorrer o sistema bancário com trilhões de dólares. Todos esses fundamentos, que são os fundamentos do neoliberalismo, eles permaneceram de 2008 para cá. A crise do coronavírus, ela apenas é um gatilho para que essa crise se aprofunde. Qual mundo nós vamos ter daqui para frente? Né? Não dá para saber, como você falou, mas uma coisa dá para saber. O capitalismo, ele, pela sua lógica de ser uma lógica de lucro e precisar o tempo todo ter crescimento desse lucro, ele tentará novamente se restabelecer e jogar a conta da crise nos trabalhadores, como sempre fez. Eu não acredito, por exemplo, que essa crise é uma crise que vai transformar o capitalismo. A lógica do capitalismo ela está dada. É uma lógica de lucro que ele precisa o tempo todo estar construindo isso e estar reconstruindo essa lógica. Isso não vai mudar. Né? O capitalismo não vai cair de podre, o capitalismo não vai se humanizar, o capitalismo ele não vai ser superado por ele mesmo. O capitalismo ele só pode ser superado por uma ação política consciente das classes trabalhadoras. Então, o mundo que virá aí é um mundo de um capitalismo mais feroz, ao meu entender. Ele vai tentar retomar as suas taxas de lucro, né? E aí vai colocar a conta em cima da classe trabalhadora, como sempre fez. E aí, companheiro Dilson? Rapaz, eu gostaria de pegar dois ganchos, né? Em cima do que, dando continuidade ao pensamento do Marcelo, que eu penso igual a ele, né? Uma é que hoje se consegue respirar melhor em Londres. Hoje se consegue respirar melhor o ar mais puro em Nova York, em São Paulo, em Pequim, em Xangai, em Tóquio. Portanto, o mundo está mudando por causa de um vírus, né? A diminuição das atividades econômicas das indústrias, né, fez o clima, né, deu uma baixada, né? Tem imagem, né, de que trabalha com clima, né, e retirada de satélites, né, de modo que vendo que, né, as zonas do planeta, né, concentrava muita indústria, que o clima era bem mais elevado, né, a temperatura está baixando consideravelmente. Está acontecendo por conta, né, da diminuição das atividades econômicas provocada pelo isolamento vertical, horizontal, diagonal, como propôs o Toffoli, né? Não interessa. O fato é que o planeta voltou a respirar melhor. Há quem diga, inclusive, viu, Ronildo, de que isso é uma resposta do planeta, né, ao ataque sistemático que nós, seres humanos, fazemos a ele. Né? O planeta é um ser vivo, né? Responde através disso. Né? Essa é uma das. Né? Uma outra, posso continuar? Uma outra é que, com essa crise, né, todos os postulados, né, que defendiam, né, o Estado mínimo, não é, a privatização total, a eficiência do mercado, todos esses postulados caíram por terra, porque todo mundo agora está observando a necessidade de um Estado forte, não é, eficiente e que atenda a todas as necessidades de todos os povos, de todas as classes sociais. Porque, por exemplo, o Marinho, né, um dos três irmãos Marinho do da Globo, foi para um hospital público se tratar recentemente. Portanto, o Estado vai sair com mais defensores, né? Inclusive em setores da classe média e do empresariado que estavam indo na mesma toada do neoliberalismo do Paulo Guedes. Exatamente isso. Marcelo também pode entrar aqui conosco. De fato, isso está muito bem transparente para todos nós. O centro do capital, que é os Estados Unidos, para poder sobreviver, teve que ter uma injeção do dinheiro do Estado. O Estado é que teve que manter, lá no centro do capitalismo, onde se todos falam do neoliberalismo, do Estado mínimo, o Estado teve que atuar. Então, é uma demonstração clara que a gente necessita muito do Estado para poder fazer isso. E eu queria, infelizmente, por causa do horário, eu estou muito
satisfeito com os debatedores de alto nível, tanto o Dilson quanto o Marcelo, nos deixou bem com outras visões que algumas pessoas às vezes não possuíam. Eu queria aqui ainda, antes de terminar, registrar a participação do companheiro Paulo Roberto, Deus, que foi da nossa direção, está aqui conosco, sim, a Paulo Linhares e Tereza Ribeiro, que é assessora lá do Conselho Municipal de Educação, uma pessoa de quilate maravilhoso, também está conosco. Então, a gente vai encerrar, mas antes de encerrar, Dilson, eu queria que vocês dessem suas últimas considerações para a gente poder encerrar a atividade de hoje. Mas antes eu ia fazer uma leitura, mas eu prefiro falar sem ler. O Simproja vai emitir um informativo a partir de amanhã acerca da nossa campanha salarial. Então, tanto o Simproja como o Sismood, nós entregamos ao governo, desde a semana passada, um ofício unificado dos sindicatos acerca da questão da nossa campanha salarial, que, como todos sabem, o governo retirou. E pela legislação, nós tínhamos até, a priori, tem uma divergência no campo jurídico, que até o dia 7 teria última data para podermos fazer a aprovação disso. Nós entregamos, tanto o Simproja como o Sismood, e tivemos uma resposta do secretário de administração, o senhor Paulo Lages, que o ofício unificado foi encaminhado para a Procuradoria. O que nós achamos é que esse tema não é um tema do campo jurídico, ele é um tema do campo político. Então, o governo poderia ter uma ação política para poder resolver essa questão, mas ele encaminhou para a Procuradoria. Nós iremos aguardar esse posicionamento, fazendo, através das redes sociais, as nossas reivindicações, o nosso descontentamento com esse procedimento, mas, como nós não podemos fazer nossas assembleias nem fazer os atos, nós vamos fazer pelas redes sociais. Então, o primeiro ponto que nós queremos colocar é esse. E além do mais, por esse motivo, a nossa campanha salarial não encerrou. Nós iremos continuar com a nossa campanha salarial pelo cunho, pela parte financeira. Vamos fazer. Uma outra questão são os companheiros que foram convocados para a questão da entrega da merenda. Nós tivemos contato com a Secretaria de Educação, fizemos alguns acordos. O primeiro dela, que nós já tínhamos comentado, que se faz necessário se ter os equipamentos de proteção individual para que as pessoas não possam ser acometidas da doença, não ser infectado pelo coronavírus. É a primeira questão. Se os trabalhadores, ao chegar, não tiverem esses equipamentos, não deva permanecer, porque uma das questões essenciais é que se tenham esta proteção. O que nós percebemos é que, pelo que nós vimos, os equipamentos chegaram, a questão da máscara e do gel. Eu acho que se faz necessário também a questão das luvas, mas a orientação é que as pessoas não entrem em contato com o pessoal que venham receber. Mas a primeira questão, se não se sentir seguro, não deva entregar. E a outra é aqueles companheiros que moram distantes, que estão sendo convocados. Olha, é uma questão de lógica. Se eu moro em Casa Caiada, poder me deslocar para Jaboatão, você vai ter que pegar duas conduções. Então, é muito melhor você ver um outro trabalhador que mora junto, ou até aquele terceirizado que está junto. E nós demos uma orientação. Se não tiver ninguém, você pega o próprio pai, a mãe, aqueles que fazem parte da associação de moradores daquela comunidade e que já estão na própria comunidade para ajudar nessa distribuição. Então, e aquelas pessoas que não tiverem condições de se deslocar, não tenham preocupação. Nós iremos depois debater com a Secretaria de Educação. Ninguém será penalizado por essa questão. Mas vamos ter também a questão de solidariedade, desde que a gente tenha a segurança nesta entrega. Então, eu queria colocar isso para vocês. E aí, companheiro Dilson e companheiro Galdino, estou muito satisfeito, contente por esse debate. Quero dizer que toda quarta-feira, enquanto durar o isolamento social, todas as quartas, às 16 horas, nós teremos um debate aqui. Então, já coloque na sua agenda, mas no final de semana, na segunda, a gente vai colocar quem é que vem para o debate, qual é o tema, mas não esqueçam, toda quarta-feira, às 16 horas, aqui Conversando com a Base. E espero que tenha outras novidades para vocês
que estão em casa. Então, nunca esqueça, lutar sempre vale a pena. Vamos à luta, companheiros. Wilson, companheiro A luta, Galdino. companheiros. A luta, companheiros. Estamos no caminho certo, defendendo as posições mais justas, mais corretas, para quem mais precisa, para a classe trabalhadora, e vamos continuar usando esse instrumento de comunicação para chegarmos até vocês. Galdino. Só para complementar, Ronildo, aquilo que tem se falado, mas nunca é pouco. Né? Quem puder ficar em casa, quem puder se cuidar da sua família, né? Permanecer em isolamento social, que é muito importante nesse momento. Eu quero colocar, que eu tenho só bate-papo, querendo trazer aqui a solidariedade do Simproja ao companheiro e deputado Paulo Dutra, que foi diagnosticado positivo para o coronavírus. Iremos ficar aqui na nossa força, nas nossas orações, para que o companheiro possa sair desta situação. Ok? Então, parabéns a todos e todas, e vamos à frente. Valeu. Valeu. Gostei, viu? Muito bom.